Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, através da internet, aquela parte da população que tem acesso à banda larga. Em primeiro lugar, eu acho que eu queria retomar minha fala, que eu falei no início. É preciso que a gente tome cuidado com notícia falsa. E é preciso que a gente respeite o microfone da tribuna da Câmara Municipal do Recife. Eu li o plano de governo do presidente Fernando Haddad e não tem nenhuma linha falando sobre controle da imprensa. Uma linha não tem. Agora, é muito fácil chegar aqui, eu devo ter visto aqui no WhatsApp da família, tarará, vem, e pá, né? Eu vi, quando o candidato Fernando Haddad foi perguntado sobre a fala do ex-ministro José Dirceu, e disse veementemente: José Dirceu, não concordo com ele, não fará parte do meu governo. Se pede muito essa autocrítica, eu acho que a autocrítica, vereador Jairo Brito, ela é fundamental sempre, em todos os aspectos, em todos os momentos, todos e todas de nós temos que estar dispostos e dispostas a perceber tudo que a gente fez de errado. Vi Fernando Haddad falar sobre isso algumas vezes, sobre erros cometidos pelo seu partido, sobre erros cometidos por algumas pessoas do seu partido. Agora, algumas pessoas não sei o que querem mais, nesse momento que o Brasil está pegando fogo, que a ameaça do fascismo está batendo na porta, as pessoas querem ver Fernando Haddad se autoflagelando pelo meio da rua, com um flagelo batendo nas costas, chorando, pelo amor de Deus, me desculpem. Eu acho importante, acho muito importante falar sobre o reconhecimento dos nossos erros. Acho muito importante. O PSDB, que foi um partido que nasceu de centro-esquerda, nasceu ali de um rompimento com o Centrão, logo no início da nova República, quando Fernando Henrique voltava de seu exílio, procurou Frei Beto para fazer um partido de frente-esquerda. Frei Beto não quis se coadunar com Fernando Henrique, foi construir o PT junto com outros companheiros, embora nunca tenha se filiado. Mas foi um partido que, durante muito tempo, teve uma admiração muito grande pelos seus quadros. E ainda não ouvi a autocrítica que gostaria de fazer sobre alguns episódios. Por exemplo, o Geraldo Alckmin, que foi candidato, tem 3 delações da Odebrecht, escapuliu da Lava Jato, a denúncia foi para o Tribunal de Justiça Eleitoral de São Paulo, está esperando. O Zé Serra foi investigado por Caixa 2 na campanha de 2010, arquivado, agora recentemente, poderia estar aí também preso. O Aloysio Nunes, a Procuradoria-Geral também mandou ao STF um pedido para que a Polícia Federal encerrasse a pesquisa de informação junto ao Odebrecht, na apuração de supostas vantagens indevidas obtidas por Aloysio contra o senador. O esquema teria servido para financiar sua campanha em 2010. Mas, o cartel Tucano no Rodoanel, no final de 2017. Outra denúncia da Odebrecht, a Superintendência Geral do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CAD. No período do cartel apontado pela Odebrecht, São Paulo foi comandado pelo PSDB. Governadores Alckmin, Serra e Alberto Goldman, em 2010, ninguém foi punido. Teve a máfia das merendas, em 2016, em mais de 22 prefeituras de São Paulo. Teve a questão do aeroporto de Cláudio, em Minas Gerais, quando a Aécio Neves mandou construir 5 aeroportos em cidades de pequeno porte, próximos até de seus familiares. Em Cláudio, a chave ficava com o primo de Aécio Neves. Tem a história do Mensalão Tucano, que foi organizado por Marcos Valério, o mesmo que depois foi organizar o Mensalão do PT. Partidos que, em alguns momentos, tiveram estratégias muito semelhantes. A máfia do Cachoeira, de 2012, foram indiciados, envolvidos, o ex-senador Demóstenes Torres e o então governador de Goiás, Marconi Perillo. Demóstenes foi cassado, o Perillo se livrou, porque Tucano é uma ave rara, tem proteção ambiental. Tem o cartel dos metrôs em São Paulo, Distrito Federal, prejuízo estimado de 425 milhões de reais. A privataria com Tucano, um levantamento feito pelo então deputado estadual, federal, Protógenes Queiroz, delegado da Polícia Federal, indicou um total desvio de 124 bilhões de reais. Ninguém foi punido. A emenda de reeleição do FHC, muitas suspeitas de deputados sendo comprados para votar a favor da reeleição. FHC foi reeleito por mais um mandato. Tem o caso da pasta rosa, os mais velhos vão lembrar da pasta rosa, quando funcionários do Banco Central, que atuavam na auditoria no Banco Econômico, em 95, acharam um dossiê com documentos que indicavam a existência de um esquema ilegal de doação eleitoral envolvendo a Febraban e Antônio Calmon de Sá, dono do Econômico. O esquema indicava a distribuição ilegal de 2,4 milhões de dólares dos bancos a 45, é o número da sorte,
políticos que se candidataram às eleições de 1990, entre eles Zé Serra. Nenhum foi punido. Tem o caso Civan, primeiro grande escândalo de corrupção do governo Fernando Henrique, em 95. Envolvia denúncias de corrupção e tráfico de influência na implantação do sistema de vigilância da Amazônia. Ninguém foi punido. Prejuízo estimado de R$1 bilhão, 1,4 bilhão de reais. O caso Furnas trouxe um esquema semelhante ao do Mensalão, montado dentro da estatal Furnas Centrais Elétricas, com sede no Rio de Janeiro para beneficiar políticos e partidos. A fraude foi citada nas delações premiadas do doleiro Alberto Youssef e do lobista Fernando Moura. Ambos apontaram o senador Aécio Neves como beneficiário dos desvios. Aí está solto. O grampo da JBS, em 2017, quando Jorge Le Batista entregou à Procuradoria-Geral da República gravação do senador Aécio Neves solicitando R$2 milhões. Tem gravação disso. No áudio, então, o presidente nacional dos tucanos justifica que precisa da doação para pagar sua defesa na Operação Lava Jato. A quantia foi depositada em uma conta do senador Zezé Perrella. Enfim, podia ir além. O PSDB, como o PT, como o PP, como vários partidos, como o DEM, como vários partidos da nossa democracia, estão repletos de pessoas que foram e são indiciadas, algumas que são réis. O PSDB, nenhuma que foi condenada até agora pela Lava Jato, é um partido de sorte. Mas esses casos de corrupção permeiam a nossa sociedade, precisam ser combatidos sempre, independente de legenda, independente de partido. A gente não pode dizer que um partido representa a corrupção, quando a corrupção está presente, não apenas na nossa política, vereador Rodrigo Coutinho. Infelizmente, a corrupção é parte presente da nossa sociedade, precisa ser combatida com justiça e precisa ser combatida de várias outras formas, com exemplo, com educação. Corrupção também que envolve o candidato a presidente Jair Bolsonaro, do PSL, que alugou a legenda do PSL. A maior parte do recurso da campanha do fundo eleitoral foi para Luciano Bivar, isso foi denunciado pela revista Piauí. É um candidato que já juntou mais de 15 milhões em imóveis no Rio de Janeiro. Se somasse tudo que ele e os filhos dele já ganhou de salário, não dava para comprar o que eles têm. E por derradeiro, quando vai fazer a inscrição da candidatura, deixou de colocar alguns imóveis, esqueceu de colocar alguns imóveis. O nome disso é corrupção. É contratar funcionária fantasma para tomar conta dos seus cachorros na praia, com dinheiro do povo. O nome disso é corrupção. Infelizmente, a corrupção está presente no nosso país. E a gente precisa lidar com ela, com maturidade, sem picuinha, sem ficar trazendo à tona briguinhas antigas. O que está acontecendo hoje é mais sério. Hoje existe uma disputa entre quem deseja manter o regime republicano com democracia, e não aquela democracia simples, de a maioria manda, a minoria cala a boca. A democracia real, uma democracia em que pessoas bem informadas tomam suas próprias decisões sobre suas próprias vidas. E em nenhum momento Vossas Excelências me viram subir aqui para dizer que partido X ou partido Y é corrupto. Eu jamais chamei o PT, jamais chamarei o PSDB de uma quadrilha de corruptos. São partidos como todos os outros, em que há pessoas corruptas e que precisam ser punidas. Mas são partidos que jogam na regra do jogo. E é lógico que o candidato a presidente do PT, Fernando Haddad, tinha que fazer um aceno para o PSDB. E por mim ele fazia para o DEM, por mim ele fazia para todos os partidos, independente de ideologia, mas todos os partidos que ele acredite jogarem dentro da regra do jogo, vereadora Ana Lúcia. Porque é isso que está em jogo hoje. Vossas Excelências estão compreendendo o que está acontecendo no país. No ano que vem, ninguém sabe o que vai ser da nossa democracia. Quando o candidato que lidera as pesquisas, embora diga algumas vezes que é escravo da Constituição, não se cansa de fazer declarações contra a democracia, contra o ativismo social, contra as mulheres, contra a população negra, contra a população LGBT, contra a esquerda de forma generalizada, incentiva a violência. Já são mais de 50 casos registrados pela pesquisa que citei na semana passada, que trata de atos de violência real. Pessoas que estão apanhando, pessoas que estão sendo mortas por conta do incentivo à violência trazido pelo segundo turno. Então, é imprescindível que o PSDB se junte, sim, a quem defende a democracia. É imprescindível que o PDT, representado agora pelos irmãos Gomes,
Deixe de picuinha, deixe de pensar em 2022 e perceba que a democracia está em risco em 2018. A gente não sabe se vai ter 2022, dependendo do que tiver a partir do mês que vem aqui no nosso país. Convido cada vereador que está aqui hoje, que está me ouvindo, a se incorporar na luta pela democracia. É importante que a pessoa que ocupe a cadeira maior do Poder Executivo Nacional em janeiro de 2019 respeite as nossas instituições. Reconheça seus defeitos, reconheça suas qualidades. Eu reconheço qualidades e defeitos no candidato do PT, Fernando Haddad. É um professor universitário, um pai de família, uma pessoa que fez muito pela Prefeitura de São Paulo e fez muito pelo Ministério da Educação e participa de um partido que cometeu muitos erros e cometeu muitos acertos. E que já fez um meia-culpa, ele, o Fernando Haddad, já fez mais de uma vez. E eu quero sim que ele esteja lá naquela cadeira para que nós possamos fazer oposição àquilo que a gente achar errado no seu governo. Mas eu não quero um governo que vai reprimir sua oposição, ameaçando de assassinato, ou dizendo, como se diz, sem nenhuma vergonha, que precisa metralhar os petistas, ou os PSDBistas, ou qualquer outra pessoa, qualquer outra agremiação partidária.